E olha só, gente, hoje no nosso quadro de saúde, dessa tarde, nós vamos falar sobre dermatite atópica. E a nossa convidada, né, a dermatologista ali, a Natália Diel Dalazen. Ela está aqui, vai tirar nossas dúvidas e, como eu falo, dúvidas de vocês de casa também. É só vocês interagirem com a gente no 45-9925-4747. Boa tarde, Lia. Boa tarde, Mauro. Seja bem-vinda ao nosso Ver Mais novamente. Hoje a gente vai falar sobre dermatite atópica. Isso. Então eu queria que você começasse explicando pra gente, né, o que é a causa disso. A dermatite atópica, ela é uma doença inflamatória de pele, né, bastante comum, especialmente na infância. E ela é causada por uma disfunção na função de barreira da pele, né? A nossa pele, ela é entendida, a função primordial da nossa pele é isolar o nosso organismo da reação às coisas do mundo externo, né? E a gente tem alguns prejuízos nessa função de barreira, tanto nas células, quanto algumas moléculas fundamentais de pele, tanto quanto na microbiota de pele, que elas levam à dermatite atópica. E isso é causado principalmente por uma predisposição genética, que a gente herda já dos nossos familiares, né? Que nos predispõe tanto à dermatite atópica, a asma, a rinite, são todas doenças desse mesmo grupo de hipersensibilidade. E assim, Lia, e quais que são os sinais, assim, e como que ela se apresenta, até para as pessoas em casa terem ideia de como é a dermatite atópica? A dermatite atópica, ela é uma doença que ela é bastante característica na maioria das vezes. Existe um quadro que até de acordo com a idade, a manifestação modifica um pouquinho. Em bebês, por exemplo, a maioria das vezes ela já começa antes de um ano de vida, e nos bebês até os pré-escolares, ela aparece como lesões avermelhadas, com casquinhas e com muita coceira. Sempre é isso que chama bastante atenção, a dermatite atópica, muito prurido associado, né? E nesses bebês, nessa faixa etária, ela aparece como lesões principalmente na face, no couro cabeludo, na dobrinha de orelha e também nas regiões de cotovelos, joelhos. Já quando aumenta um pouquinho, chega ali para a infância, adolescência, ela aparece muito em dobrinhas dos braços, dobrinhas atrás dos joelhos, além de outras áreas características. Muitas vezes ela tem uma manifestação mais discreta e ela aparece às vezes como uma reação de uma picadinha, uma reaçãozinha exagerada, uma picadinha de inseto, ou só aquela lesãozinha na dobrinha da orelha ou ao redor das pálpebras, fica coçando nos lábios, né? Em adultos, muito frequentemente só nas mãos, acaba tendo muitas lesões recorrentes. Então, mas dentro desse quadro todo, um dermatologista, a gente consegue avaliar o quadro clássico, né? E a dermatite atópica, então, é mais comum em crianças, então, doutora? Ela é mais comum de surgir na infância, mas como ela é uma doença crônica, ela não vai ter uma cura. Então, uma pessoa que apresenta esse quadro de atopia, ela sempre será uma pessoa atópica, né? E pode voltar. Exatamente. Às vezes ela pode acabar tendo uma certa amenização perto da puberdade, adolescência, idade adulta, né? Ou ela modifica a apresentação para um quadro mais leve, mas ela então, a prevalência, ela começa na infância e perdura, né? Doutora, e tem algumas outras situações assim que pode piorá-la, então, que de repente pode agravar mais o caso? Com certeza, porque assim, apesar dela apresentar essas manifestações características e ela não ter cura, não quer dizer que a pessoa vai estar sempre ruim, né? Não, a nossa intenção principalmente é de manter a pessoa bem ao longo do tempo o máximo possível e de vez em quando ela vai apresentar algumas crises da doença, né? E existem vários fatores que estão associados a esses períodos de agravo, né? Aí os principais deles são os relacionados a ressecamento de pele. Tudo que resseca a pele é o que geralmente desencadeia esses quadros, essas crises. Aí entram banhos quentes, o fato de esfregar muito a pele no banho, falta de uso de hidratação, às vezes piscinas, né, que são água com cloro, fica mais tempo mergulhado e tal, também acaba ressecando. E tem muitas pessoas que apresentam piora durante o verão, que o próprio suor, ele é um pouquinho irritativo. Então aquelas pessoas que falam, eu tenho alergia do calor, que quando pega o suor coça, né? Então são todos fatores associados, além de estresse emocional, que classicamente pode ser um gatilho para as crises de doença. E assim, doutora, sobre a relação da dermatite e alimentação, também alguns alimentos podem dar esse gatilho? Então, Mauro, sabe que essa é uma questão assim muito questionada em consultório e acho que é importante a gente esclarecer um pouco sobre isso.
Porque a maioria das vezes a dermatite em si, as lesões não são causadas pela ingesta de alimentos, e muitas vezes a gente recebe os pais muito angustiados porque eles querem procurar um motivo para as lesões, né? Então eles começam a relacionar: meu filho come isso, parece que piora, e às vezes acaba fazendo muita restrição alimentar. Na verdade, a dermatite, quem tem dermatite atópica, assim como tem mais facilidade de ter asma, de ter rinite, tem mais facilidade de ter alergias alimentares. Mas não necessariamente isso vai se manifestar com aquele quadro de pele. Às vezes a gente precisa ter um pouquinho de cautela nesse sentido, e a maioria das vezes a gente não recomenda restrição de alimentos, né? A não ser que muito bem documentado. Então, se tem algum que, sim, que a gente suspeita especificamente, a gente faz uma investigação sobre aquele alimento. Mas a maioria das vezes não tem tanto essa relação com alimentos, às vezes tem que ficar um pouquinho relaxado no sentido de não limitar muito a dieta da criança, né? Até porque eles estão numa fase ali que precisam alguns tipos de vitamina também, então às vezes para de dar leite, para de dar glúten, que hoje em dia são os mais comuns, assim, que o pessoal fala. Também, né? E são coisas importantes. O glúten é difícil fazer uma dieta sem glúten, né? E, por exemplo, lactose precisa de cálcio para a formação do ósseo, então tem que ter muito cuidado nessa questão de restringir alimentos. A gente tem que documentar e investigar muito bem antes, porque a grande maioria das vezes não é o causador, né? Doutora, e como que geralmente ocorre esse diagnóstico? Você disse que tem aquela conversa no consultório e tal, mas tem algum exame, alguma coisa que vai mostrar que é dermatite atópica? Na verdade, o nosso diagnóstico, a grande maioria das vezes, ele é um diagnóstico clínico. O que é isso? A gente conversar, ver, avaliar essa história de lesões recorrentes que de vez em quando vão aparecendo e com essa coceira muito característica, e nesses locais clássicos. Então, a gente já espera, assim, quando eu atendo uma criança que apresenta lesões nas duas dobrinhas de joelhos e braços, muito provavelmente isso vai ser uma dermatite atópica, né? Então, a maioria das vezes o diagnóstico é realmente clínico, e só em casos, assim, duvidosos, né, que às vezes a gente pode aí lançar mão de alguns exames até mesmo de patologia de pele, ou alguns exames de sangue que às vezes corroboram, mas não existe um exame diagnóstico para ele. É a clínica, a grande maioria das vezes. E o tratamento, doutora, foi diagnosticado ali, como que ocorre esse tratamento? O tratamento dessa condição, ele vai se dividir em duas fases. A gente tem o tratamento que a gente diz, o tratamento da crise. Então, eu estou com lesões presentes, estou com coceira, eu vou tratar de uma maneira. Eu vou fazer uso, geralmente a gente usa muito corticoides tópicos, que dependendo da idade e do local de acometimento, a gente avalia um que não vai trazer efeitos colaterais, por exemplo, com o uso quando necessário. Às vezes a gente acaba lançando mão de medicações orais, como corticoide oral ou antibióticos. E o período que eu saí da crise, existe uma série de medidas que são importantes para manter o controle adequado ao longo do tempo, onde entra principalmente os cuidados de minimizar irritativos, que são fragrâncias, banhos muito quentes, o esfregar da pele, aquilo que a gente comentou antes, e é muito importante o uso de cremes hidratantes adequados na pele. Então, saída de banho, creme hidratante em tudo, previne muito essas recorrências de agravos da dermatite atópica. E esse tratamento, doutora, ele é para o resto da vida, como você comentou, né, que ele pode voltar, tem que ter um cuidado ali, ou de repente pode interromper esse tratamento também? Esse tratamento, essas medidas de manutenção que a gente fala, esses cuidados e o uso do hidratante, a gente recomenda que isso seja mantido sempre ao longo da vida. Mesmo uma pessoa que às vezes há muito tempo não apresenta lesões, em algum momento ela pode acabar aparecendo. Então a gente recomenda que mantenha, né, sempre esse cuidado de pele, especialmente de hidratação. E tem alguma maneira, doutora, de prevenir isso aí? No começo você falou que isso aí geralmente é hereditário também, né? Exato. Mas tem alguma prevenção, algum cuidado? Na verdade, assim, apesar dele ser hereditário, ele não depende só da genética. Os fatores ambientais, eles contribuem para que isso apareça. Desde que eu estou predisposto, eu posso manifestar ou não. Tá? Então a gente sabe que assim algumas medidas podem contribuir para o não desenvolvimento. Existem estudos recentes que até eles mostram que o uso de hidratantes, por exemplo, em bebês desde os primeiros dias de vida, ele pode acabar prevenindo sim o aparecimento da dermatite atópica e às vezes até prevenir alguma manifestação respiratória, por exemplo, uma asma, uma rinite. Então aquelas pessoas que já têm o histórico familiar, é interessante já acostumar desde cedinho. Tem um bebezinho pequeno,
usa lá um hidratantezinho todo dia após banho, que isso vai ajudar talvez a manter e evitar alguma manifestação. Doutora, e a dermatite atópica, ela é transmissível? Tem que cuidar também? Como que é? De maneira nenhuma, né? Ele só é transmissível nesse sentido da herança genética mesmo, de pai para filho, mas contagiosa de maneira nenhuma. Isso até é importante saber, porque a gente não quer que, por exemplo, as crianças com dermatite atópica tenham uma limitação, por exemplo, para ir na piscina, né, etc. Então, ela não tem esse risco de contagiar, né, de transmitir, não. E é importante quando a gente fala em dermatologia, né? Você percebeu qualquer diferença na pele? Tá meio vermelha? Não são coisas comuns, né? É importante você perceber qualquer diferença. A gente está falando de dermatite atópica ali, está falando nas crianças que são pequenininhos, mas os adultos precisam cuidar também, né, doutora? Porque de repente, quando foi criança, teve e não sabia o que era, fez o tratamento lá e volta agora. Tem que fazer um tratamento, tem que cuidar, tem que fazer os exames. E agora a gente está vendo com esse sol que está fazendo, esse calor que está agora, né, doutora? É importante se cuidar também, né? Sim, sim. E até pela qualidade de vida, né? Então, as pessoas que são acometidas pela dermatite, que não estão bem controladas, elas sofrem muito com coceira constante, né? Então, às vezes a gente atende algumas pessoas que estão até acostumadas a viver com coceira. Isso não é o adequado. A gente pode atingir uma melhor qualidade de vida com um tratamento adequado. Né? É isso aí, gente. É só procurar aí um dermatologista, né? Conversar, entender. Como eu falei, as manchas não são normais. As pessoas que têm a pele mais clara, sardas, precisam cuidar bem mais também, né, doutora? Com certeza. Isso aí, fica a dica pro verão, né? É isso aí, vamos se cuidar, né? Gratidão, obrigado, doutora. Obrigada, bom eu que retorno agradeço. aí pro Sempre consultório. muito bom. Tá bom? Lembrando que esse quadro, né, é patrocinado aí pela Unimed Costa Oeste, né? Então, gratidão aí também e obrigado, doutora.